Senhor, meu irmão, tudo bem? É uma alegria ter você conosco. Esse é o RVCast e eu sou o pastor Marcelo Vieira. Poxa, o nosso programa de toda quarta-feira e o mais especial é saber que você está aí do outro lado. Então já vai curtindo, compartilhando, já vai aí mandando aí no grupo o link no grupo do WhatsApp aí das fofoqueiras que eu sei que tem, no grupo da igreja, no grupo da escola, porque hoje o programa tá top de verdade. Segunda temporada, terceiro episódio, pastor, tá gravado, tá gravado. O primeiro e o segundo episódio foi como? Ao vivo? Foi ao vivo. O terceiro gravado, por quê? Porque eu tô com dois caras aqui, top de verdade, pastorzão, dois pastores aqui que é referência. Você já sabe quem é, porque tá aí na descrição, né? Mas você vai ver que a conversa vai estar lá em cima, top de verdade. Se eu fosse você, já compartilhava, tá bom? Vai mandando aí pros seus amigos aí, porque hoje a conversa tá daquele jeito. E para não esquecer, quero fazer menção aqui das pessoas que fazem esse projeto se tornar realidade, tá bom? Igreja Resgatando Valores, esse aqui é o RVCast, é um oferecimento da Igreja Resgatando Valores, que está localizada ali no Parque Regina, tá bom? Na rua Zacarias Dias Cortez, em frente ao número 599. E ali nós temos cultos dias de quinta-feira, lógico, culto com ensino, e dia de domingo às 18 horas, o tradicional culto da família. Tá legal? Te espero lá. E nos nossos patrocinadores temos ele ou ela, né? Um mineiro que sempre está conosco, com a gastronomia lá da dona Irene, tá bom? Quer pedir pelo delivery? Quer chamar lá fazer um pedido top, lá eles entregam para você? Chama no 11 985 31 45 93, ou quer ir lá visitar eles? Rua José Joaquim Gonçalves 806, ali no Jardim Capelinha, tá bom? Estúdio Os Crentes, que abre espaço aqui pro RVCast. Conhece, tá top de verdade. Olha, novo cenário, novas coisas acontecendo, um espaço bem bacana para você gravar o seu podcast, para você gravar aí a sua videoaula, enfim, tudo aquilo que você precisa de gravar para colocar na internet. Chama aqui embaixo na descrição, tem o contato do Estúdio Os Crentes, pronto para te atender, tá legal? É isso aí. Duas pessoas incríveis estão aqui na minha frente e hoje o bate-papo tá daquele jeito. Pastor DH e pastorzão Cacau Siqueira, top de verdade. Obrigado por vocês terem vindo, tá bom? Você é doido, rapaz. Obrigado pelo convite, Deus abençoe. E vamos que vamos, tamo junto, meu mano. É isso aí. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tá com vocês aí de novo, somente RV. Eu tinha uma oração, falava, Deus, não deixa eu morrer até que o Reco lembre de mim. E agora eu tô com medo depois de hoje. Então, tamo aí, irmão. Obrigado. Legal. Obrigado por vocês terem aceitado aí o convite. É uma alegria receber vocês aqui. Hoje a gente vai conversar sobre casamento, porque eu sei que é referência. Vamos conversar sobre política, sobre rap, que não pode faltar, sobre teologia, né? Tantas coisas que estão sendo ditas por aí. E eu sei que daí para cá eu pelo menos vou aprender bastantão. Demais. E aí, Cacau, como que vocês veem? Aí vocês vão falando, vão interagindo entre vocês. Como que vocês veem o cenário evangélico hoje, né? Estamos aí 2026. Para quando vocês começaram? Porque eu sei que tem uma caminhadinha aí dentro do evangelho, dentro do rap, dentro do cenário aí gospel. Como que vocês veem a diferença aí lá daquele comecinho lá para hoje? Você começou antes, então? Quando você se converteu? A conversão, eu me converti quando eu levantei hoje, né, brother? Então, conversão é todo dia, né, brother? Todo dia. Mas falando a gente vê a evolução de mente de alguns. Expansão de mente, dilatação de sentimento, né, brother? E no meio de tudo isso, como vai crescendo os evangélicos, vai vindo também as águas de salsicha, né, Marcelo? O evangelho da conveniência, né, mano? Vai vindo o evangelho, que na verdade não é evangelho, né? Vai vindo a água de salsicha e por aí vai, né, cara? Mas quem conhece o verdadeiro identifica os falsos, e a gente não cai nessa, né, brother? A gente continua naquele prático, o simples, o evangelho
verdadeiro, né, mano? E na verdade não existe o falso. Eu colecionava os carrinhos da Hot Wheels quando eu tinha meus 8 anos de idade. E eu sabia qual que era o verdadeiro, né? Trocava com os moleques na escola, juntava umas moedinhas para comprar os Hot Wheels verdadeiros. E quando vinham os Tabajara, os falsier piratinha, eu não precisava nem pegar na mão, Marcelo. Eu já olhava de longe e falei assim, não, mano, isso daí não é verdadeiro. Então quando a gente tem contato com o que é verdadeiro, o falso a gente nem precisa tocar. Num olhar a gente identifica. Então vamos embora com o verdadeiro, né, cara? Então o objetivo dessa é que existe aquela famosa frase, né? O evangelho ele não cresceu, ele inchou. Infelizmente. E aí eu até corrijo toda vez que eu falo eu, Marcelo, falo infelizmente, porque na verdade é a Bíblia se cumprindo. Sim. Porque a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria no último tempo, e quando a gente pensa nisso, a gente só pensa nas guerras, na multiplicação de guerra, mas o amor pelo Evangelho, o verdadeiro Evangelho, criariam comichões nos ouvidos, atraindo para si homens, falsos mestres, né, conforme aquilo que eles gostariam de ouvir. A gente só vê que é a Bíblia se cumprindo, né, pastor? O contexto acabei de pregar isso. Nos últimos dias, o amor de quase todos no original. E é muita gente, né? É muita gente, mas não é todos. E também diz que nos últimos dias eu derramaria do Espírito sobre toda a carne. As duas profecias vão acontecer. A gente escolhe de qual lado a gente vai estar, né? Então, sem saudosismo, eu até estava conversando hoje com um pastor amigo à tarde. Mesmo sendo novo, faz 18 anos que eu sou pastor. Eu fui ordenado com 21 anos na minha denominação, que a gente faz parte, uma igreja de 94 anos, e sem saudosismo eu vejo que muita essência se perdeu. Eu estou preocupado com a igreja dos meus filhos, mas por outro lado a gente vê que os verdadeiros também existem, só que a propaganda do falso tem mais luz, ela está nos outdoor, e daí a impressão que dá, então quem vive o evangelho de internet, às vezes a impressão que dá é que o mal dominou. O mau evangelho, o mau pastor, a teologia coach, prosperidade, PNH, tudo que é ruim parece que está mais em evidência. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem duas coisas. Que Deus é um Deus discreto, Ele manda você orar em secreto, Ele te vê em secreto, te recompensa no secreto. Deus não faz muito exibicionismo. Se fosse Deus, Cacá, ainda bem que eu não sou, eu escreveria com o meu dedo no céu, arrependei-vos. Eu sou Jeová, eu sou Jesus, fazer um fervo. Mas esse evangelho não é assim. Ele é como uma porção de fermento que entra, fica ali 3 dias, vai levedando toda a massa, e isso aqui chegou até aqui. E o mentiroso não, o mentiroso ele gosta de se promover, de propagar, mas existem muitos verdadeiros. Então a gente tem bastante contato lá na igreja, lá em Curitiba, com a igreja perseguida. Nós temos afegão, temos missionário na Mongólia, vários países assim, e você vê que lá é uma outra realidade. Por quê? Porque quando, não é nem questão de verdadeiro ou falso, é que a igreja, quando deixa de ser perseguida, né, e ser sofredora, a tendência é se acomodar, né? Pode ver, vamos falar de coisa natural, aquele pai que sofre e tal, ele dá valor. O filho que já nasce no carro, pode ver, os nossos filhos que já nasceram no carro, quando vai pegar um ônibus, para eles é um passeio a primeira vez. A segunda já começa a murmuração. Na terceira eles falam, Senhor, por que me abandonaste? Então é uma geração de crente fraco, às vezes não é nem maldade, eles não aguentam o tranco daquela galera. Eu me converti acho que um pouco depois do Cacau, 2004, então era uma igreja mais, né? Eu abandonei o rap ali na época em Curitiba, eu ia de a pé 11 quilômetros para a igreja e voltava, não tinha dinheiro nem da passagem. Mas parecia que isso trazia uma chama. Hoje você dá carona pro irmão, o cara escreve um cartazinho, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, e o cara se desvia. É verdade. Uma lição que eu já tiro dessa conversa aqui é o seguinte: esse amigo, esse irmão, essa pessoa que está nos escutando, para de divulgar aquilo que escandaliza o evangelho. Tem tanta coisa boa para ser divulgado, tanta página que o pessoal faz fofoca gospel e não sei o que lá, gospel. Para com isso. Tem tanto missionário em campo, tanta igreja fazendo social, tanto pastor pregando o evangelho verdadeiro, que ao invés de a gente propagar o que é bom, a gente acaba propagando o que é ruim. Então, mas isso é a metade da laranja que eu te falei. Um pouco é porque o Deus é assim, é orgânico. Mas tem um outro lado que é que às vezes quem está fazendo bom, os filhos das trevas são mais astutos que os da luz.
Às vezes a gente peca, né? O Cacau sabe, eu falo muito. Às vezes tem pastores, e aí esse pastor fala: não, eu não quero pôr minha mensagem no YouTube, eu não vou escrever um livro, deixa só Deus ver. E aí às vezes a gente está perdendo de realmente avançar naquilo que o Evangelho se propõe, né? E outro ensinamento que eu já peguei aqui também, olha só, a gente falou sobre nos últimos dias... Ou se esquenta ou se esfria. Mas nos últimos dias que muitos atrairiam comichões aos seus ouvidos, só que também Deus derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. O Espírito Santo está disponível a todos que querem. Sim. Né? Basta você realmente saber o Evangelho verdadeiro, esse que nós estamos falando aqui, discutindo, conversando, e ir para cima desse que é verdade, não alimentar o seu ego, não alimentar suas próprias vontades, porque o rap, nós estamos envolvidos, vocês ainda mais diretamente ainda, é muito gostoso. Sim. É muito bom, só que o rap salva. Pode salvar a carne, mas vai salvar a alma. Né? O que salva a nossa alma é Jesus Cristo. Sim. Que é aquele que pede para a gente renunciar às nossas vontades todos os dias. Sim ou não, pastor? Sim, sim. A arte ela vem como um entretenimento, depois a gente entende, quando a gente se converte, que ela é uma ferramenta, né, brother? Mas tem gente que faz da arte uma arma, né, brother? Eu posso matar com uma chave de fenda, mas ela não foi feita para isso, né? Eu posso intimidar com uma chave de fenda, mas ela é ferramenta para melhora do outro, né, brother? Então, essa arte que Deus nos confiou, se a gente não tomar cuidado, a gente faz dela uma arte ao invés de ferramenta. E tem outros que usam essa arte como um estilo de vida, ou seja, a arte usa o artista e o artista não usa mais a arte. E o autor da vida fica olhando e fala: caramba, eu dei para que ele bem use e ele está mal usando. Então, aí acaba andando por si só, né, cara? Então, a arte é uma ferramenta que Deus me deu para que eu use essa ferramenta, né, cara? Para o benefício do outro, etc. Deus derrama saberes, vocações em cima dos seus filhos para que Ele derrame sobre o outro. O tema da nossa igreja esse ano é em nós e através de nós. Sim. Deus... Apesar de nós, né, Marcelo? Também, né, cara? Tudo bem, nós somos esses... Eu acabei de dizer que nós somos esses pecadores que não vivem pecando, mas vivemos pescando, né, cara? Apesar de nós, Deus dá um privilégio ainda, cara. Eu falo muito lá na igreja, lá, gente, há uma diferença. Todos nós somos pecadores. Sim. Todos nós erramos. E talvez eu seja o pior dentre aqui. Não tem problema não. Pode ser, é uma verdade. Só que nós temos que lutar todos os dias para não pecar, para não errar. E se o pecado que era 10 ontem, não pode ser 11 hoje de maneira nenhuma. Sim. Tem que ser 8, 7. E quem se arrepende 5. Mais rápido sofre menos, né? E você falou da arte, foi até interessante que nós fomos com as crianças e a minha esposa, eu tô aqui em São Paulo, no MASP. Né, eu tô aprendendo também, às vezes a arte para nós, né, da periferia é só música, díbito, futebol, só que tem muitas artes. E eu fiquei horrorizado com as exposições, todas elas, meu irmão. Nenhuma delas glorificava a Deus. E olha que eu sou um cara que tento achar graça, eu sou igual o Paulo em Atenas. Eu tento achar onde é que está Deus aqui. Tudo tomado por ideologia, coisas nada a ver. E eu comecei a chorar, fui num canto, falei para minha esposa, olhei o tamanho ali da galeria, eu falei: cara, vamos construir lá na igreja. Na hora me vem uma galeria chamada Bezalel Arte Sacra. Sabe quem é Bezalel? A Bíblia tem uma regra hermenêutica. Tudo quando um assunto aparece a primeira vez na Bíblia, ali está, vamos dizer assim, todo o DNA de um assunto. E o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo não foi um pastor, não foi um pregador, foi um artista. Estuda lá, para fazer o tabernáculo, Bezalel. Na hora me veio, eu lembrei de Bezalel, que Deus capacitou ele, porque você olha para o tabernáculo, é uma arte. Olha as cores, olha a argola, Deus é detalhista. Olha o templo, claro, tudo era figura para o futuro, até o garfo. E hoje os caras dominaram a arte. Então, se a gente, como o Cacau falou, a arte é neutra. O problema é o homem que está usando ela. E, infelizmente, hoje, as trevas, eu olhando lá, falando, cara, falei para minha esposa, isso aqui rola uma grana, que o cara ficou um bagulho, o Cacau nada a ver. Era só coisa de ideologia, tudo envezado.
pro lado assim, e eu falei, aonde? Deus que criou a arte, ele não está sendo citado. Eu sou da luta, faço capoeira, mas eu tenho algumas outras, né, vertentes e tal. Até na luta, tem alguns mestres, alguns faixa preta de jiu-jitsu, judô, eles estão também lutando porque as mulheres, hoje o irmão mandou um vídeo lá para mim, as mulheres, elas não estão mais lutando com kimono, elas estão lutando com uma roupa colada e hoje foi... Já perdeu hoje um professor ele estava falando assim, eu não aceito, além de ser colada, estava num shortinho, ele falou assim, na minha academia dessa forma não tem como. Porque o verdadeiro belo, ele é corrompido se Deus é tirado. Agora, por outro lado, eu fui no Sesc, não sei se todos estão sabendo, tá rolando no Sesc, atrás da galeria ali, 24 de maio, do hip hop. Sim. Pra você ter uma ideia, irmão, não estou espiritualizando, minha esposa se sentiu mal no MASP de tão pesado que estavam as exposições, sabe, da ecologia, um monte de coisa estranha. Ela é muito sensitiva, né, espiritualmente. E no hip hop uma alegria. E eu comecei a agradecer a Deus, que o hip hop ainda carrega uma pureza, sabe? Sim. Tava lá os negócios do KLD, até vi, tinha Consciência Black, a primeira, até fui ver se a tua tava lá. É uma dança que não tem sensualidade. Você já glorificou a Deus pelo hip hop, você que está em casa? Que é uma dança que o cara pode se converter e dançar na igreja. Tem dança que não dá, né? Tem dança que vai não dá. ralando, não dá. Tem coisa que você tem que santificar. Agora o hip hop é uma coisa linda. Sim. Então, irmão, o belo, ele vem de Deus. Só que qual igreja, qual artista você viu assim que o pastor falou, irmãos, vamos orar porque o irmão ele pinta quadro? Não existe. A gente entregou, na verdade. Lembra lá no passado que a gente dizia que a igreja entregou a TV pro diabo? Sim. Hoje tem várias áreas da sociedade, Cacau, e as artes é uma delas. A música, a igreja é forte ainda por causa dessa influência americana. Mas a gente entregou. Pastor, aí eu falei que a gente ia falar um pouquinho de política. Vocês falaram que poderia conversar sobre tudo. Tá bom? Vamos que vamos. E aí, vocês acham que isso é um pouco então de influência política? Porque partidária, porque eu falo nomes, aí vocês vão... Karl Marx falava que a gente tinha que fazer a revolução armada. Isso. Aí vem Engels, se eu errar o nome, você tem que fazer a revolução pelos meios da arte, né? Pelos meios universitários. Então a gente pode dizer então que vamos tirar um pouco o espiritual, a gente sabe que é espiritual, sim, mas também tem uma ideologia partidária vindo nisso daí para destruir tudo que o belo, o santo, o espiritual quer glorificar a Deus. O que vocês acham? É porque antes de me converter eu era socialista, certo. Mas de verdade. Primeiro eu não tomava Coca-Cola, eu era daqueles... Hoje eu estaria em crise com o rap de hoje, porque eu vivia aquele antigo. Eu nunca tinha entrado no McDonald's, tentava viver e eu comecei a entrar em uma crise. Hoje, olhando para trás, naquela época, Cacau, não falava muito de saúde emocional, eu estava ficando depressivo, porque eu tentava sair do sistema, mas o sistema estava dentro de mim. O problema do homem não é social, o problema do homem é o pecado, é espiritual, né? Você pode ver que você pode construir na periferia, não sei se aqui em São Paulo é assim, mas lá em Curitiba a prefeitura vai lá e faz uma praça maravilhosa na periferia. Um mês depois está todo mundo usando droga lá, tal, porque não mudou o ser humano. Tudo pichado, você não pode ir com a tua família, porque o problema do ser humano não é social, ele é espiritual. Quando eu me converti, teve uma rima que eu fiz assim, nem capitalismo, comunismo, anarquismo, paz, liberdade e igualdade só em Cristo. Eu peguei essas duas coisas, que era o lema da ideologia socialista, com o que o crime falava, né? Então a solução não está na mão do homem, a solução está em Deus. E Karl Marx ele foi numa linha mais da luta de classe. Certo. Henry criou a dialética. Quem aperfeiçoou o marxismo cultural foi Gramsci. Ele falou assim, tá muito ruim isso aí, Marx. Nunca nós vamos conseguir desse jeito. Vamos devagarzinho. Eles começaram algo em 60 que eles estão colhendo hoje. Tem uma coisa que eles fizeram, foi isso. E eles sequestraram algumas pautas, também por culpa do Evangelho. Quando a gente deixa de viver a Bíblia, a gente acaba entregando, né? As pautas sociais, por exemplo, a Bíblia tem mais de 150 versículos que manda cuidar das pessoas mais vulneráveis. Então, quando uma igreja, que nós falamos lá atrás, da teologia da prosperidade, ela não faz o evangelho como deveria, diferente aí da RV que nós conhecemos, ela acaba abrindo margem para que o falso tome conta e perpetue ali o que eles fazem. Então hoje essas coisas estão na mão porque a gente tem que se arrepender. Lá na galeria eu chamei minha esposa
Eu falei, cara, a gente tem que se arrepender, porque a igreja não acha que isso é importante. E todo o espaço que a gente deixa, não existe neutralidade. Se você deixou um espaço, Satanás entra. É igual rato. Se você é neutro... É igual barata. Você deixou o espaço, ele vem. Você tem que ocupar. Jesus falou que se uma casa fica vazia... Então por que hoje a música a gente tem bastante presença? Porque a igreja sempre valorizou isso. Então o problema não é o movimento que está acontecendo, vamos dizer, o movimento político, o movimento do rap, o movimento... O problema é que a pessoa já vem corrompida. Claro, e a boca vai falar do que o coração está cheio. Então se a pessoa é cheia de dor, eu lembro quando eu era, né? Por que eu cantava a dor? Porque eu tinha ódio do meu pai e tal. Eu cantava uma verdade, só que era o que eu tinha para dar. João Batista diz que o homem só dá aquilo que ele ou recebe do céu ou recebe da vida. Então, as ideologias, e aí que eu digo, na aula de consciência política lá na igreja, a primeira coisa que eu faço é riscar essa palavra. Eu não gosto de política. Não, você não gosta de politicagem. Exatamente. Porque a política é a polis, é a arte onde tem 2, 3, 4, tem política. Então até isso a igreja tem que ser ensinada o que é uma coisa saudável. Sim. E hoje a gente tem 2 extremos, né? Que a gente estava falando do carro, né, Cacau? Que a gente precisa de uma cosmovisão bíblica para poder andar nesse mundo com uma cidadania do céu. Eu sempre, vocês comentam em cima dessa minha fala, mas eu sempre afirmo para os irmãos que a gente não pode defender uma pessoa. Não. Porque essa pessoa ela vai errar. A pessoa que nunca errou e é o nosso Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Mas o pensamento ideológico que a gente encontra mais perto da Bíblia, a gente precisa de defender, independente em qual movimento nós estejamos inseridos, né? Então, você é bolsonarista, você é isso? Não, eu não sou nada dessas coisas, esquece. Mas eu tenho uma visão que é de reino social, ajudar o próximo, mas você tem a liberdade de você escolher. Eu não sei qual é a opinião do Cacau, mas a gente tenta caminhar assim. Eu sou pastor de uma igreja local, né? Certo. Eu sou só um rapper, um pregador. A gente tenta viver ali o que Jesus falou. E a pessoa que defina. Tem gente que acha que nós somos de um porque a gente trabalha com dependente químico. Eu vivo na delegacia da mulher, salvando mulher. Crente que está apanhando do marido, eles procuram lá a igreja. Aí os galera da esquerda gostam. Meu, o DH é da esquerda. Esse pastor é lá na delegacia da mulher. Pra você ter uma ideia, lá em Curitiba, na casa da mulher, tem um lugar que só entra advogado junto com a vítima. O único que entra que não é advogado sou eu. Eu conquistei. E às vezes esse é o nosso pastor, a mulher de esquerda. Mas depois eles pensam que eu sou de direita, porque a gente faz empreendedorismo missional. Então nós temos que ser o alvo de contradição. Sim. Lembra quando Jesus nasceu? Que esse menino será alvo de contradição. Eles não sabem quem a gente é. Porque a gente não é nem de lá nem de cá. Nós temos um reino que está vindo. Exatamente. Nós somos do alto. Então eles falam, mas o Cacau parece que é de esquerda. Ele ama, ele está ali, vive com as pessoas. Ele é uma pessoa simples. Mas agora o Cacau está... Eu não sou de nada. Então eu acho que o maior empobrecimento da igreja é quando ela abraça com unhas e dentes, como você falou, uma ideologia. Porque nós não somos, nós somos de Cristo. E nós estamos agora esperando um reino que está vindo. E esse reino já está em nós. E nós manifestamos ele. Mas um dia ele vai ser estabelecido. Então, ocupando todos os espaços possíveis e sem... né? Mas tem uma linha que a gente não passa. Porque nós temos, sabe, uma Constituição que é diferente. Nossa Constituição não é brasileira, nossa Constituição é o reino. Então, eu acredito que Jesus é o maior socialista que já existiu, né, mano? Então, se é para seguir o socialismo no padrão de alguém, é o padrão de Jesus, né, mano? Ele dava prioridade na agenda ao quarteto dos vulneráveis, né, cara? O quarteto vulnerável, que era a viúva, o pobre, o órfão e aquele que não é daqui, né, brother? Então, se é para seguir um socialismo de esquerda ou de direita, vamos seguir um padrão de Jesus, mano. Não tem erro, você nunca vai errar. Aí você não erra. É que o DH, mas o senhor, pastor, você pode falar e tal assim, mas a gente vê que o socialismo é o quê? É o Estado maior cuidando dos... Qual que foi? Que tem vários tipos de socialismo. Mas qual que foi? De iPhone, né? Qual que foi o Estado maior que deu certo? Mas aí a gente vai nessa fala que o senhor falou assim, ó, o único que a gente vê que realmente deu certo
foi aquele que realmente fazia a distribuição correta e não ficava nada para ele ali, de iPhone, de camiseta da Lacoste, Louis Vuitton, não. Porque uma hora cai em contradição, não tem jeito, né? Não tem jeito do discurso que prega. É que se você não entender a causa que o Cacau usou ali para fazer um trocadilho, mas Jesus era social. Sim. Porque ele não chamava, ele não falava que o problema do homem era porque ele era mulher, pobre, ele se estendia para o mais vulnerável. Você vê que a Bíblia manda fazer isso, mas ele falava aquele cara, perdoados estão teus pecados. Ele não falava assim, essa pessoa não tem acessibilidade, ele não protestava contra Roma, vamos criar uma cadeira de roda. Daí ele ia lá e dizia, o problema desse cara é pecado. Continua do jeito que você está. Perdoados estão teus pecados, agora levanta e anda. É isso aí. Então, o evangelho é a resposta. Ele vai para o cara no espírito, na alma e no corpo. O Pacto de Lausanne, Billy Graham e todos os teólogos, eles definiram, que é o que nós somos signatários lá na igreja. O evangelho todo, para o homem todo, para todo homem, em todos os lugares. Não tem como eu escolher, vou pregar só para rico, tá errado. Não, mas meu negócio é o pobre, o rico que você... tá errado. Jesus, ele estava lá com a mulher, ele estava com o leproso, ele estava com Nicodemos na caladinha, ele estava com José de Arimateia. Então isso que o Cacau está querendo dizer é que nós, né, se você está assistindo esse podcast, você é de Jesus. Se o cara não é, ele está certo. Tem que abraçar uma ideologia. O Cazuza dizia, né, ideologia, eu quero uma para viver. Deve ser triste. Eu tinha uma ideologia, eu era chato, eu era, sabe, e não virou. Agora, quando o evangelho entra e você vê que o problema do homem é o pecado, porque como é que pode, do dia para a noite, eu usava droga escondido, porque eu pregava contra a droga, né, Cacau, aquele rap antigo, mas pegava o dinheirinho ali da palestra e ia pro Morro da Cola usar droga. Hipocrisia pura. Teve uma rima que o Lu falou muito bem, né, que ele falava assim, que ele fala de ideologias e de lutas, e nos bastidores traz suas mulheres com filhos e prostitutas. Essa é a história. Jesus condenou a hipocrisia. Sim. Então, qual é o único lugar, Marcelo, que a gente pode viver na transparência mesmo? Amando todos. Abraçar o homossexual, abraça o policial. Lá na igreja é maravilhoso. Você vê o cara que foi preso encontrando o cara que... E os dois pediram perdão. Porque o policial reconhecendo. Eu exagerei aquela vez. E o cara falou, eu também estava na treta errada, mas agora nós somos irmãos. Pois é. Me perdoe porque eu estava na treta, e você me perdoe porque eu te bati de maneira... Então o evangelho não tem lado. Olha que louco, a igreja é o único lugar. Hoje é normal chamar o irmão, mas quando o cristianismo surgiu, ninguém se chamava de irmão. Isso era um termo do cristão. Tanto que uma das acusações dos pagãos, você pode pegar os documentos do primeiro século, eles diziam, será que eles são tudo incesto? Chamam todo mundo de irmão? E bebe sangue, come carne do Deus dele. Eles ficavam confusos, e lá eles dividem tudo. Mas alguém queria se converter para brincar, morria, porque a coisa era séria. Olha que como o Espírito Santo, né? Então, chamar alguém de irmão dentro da igreja, não importa se o cara é juiz federal ou se ele é catador de latinha. Às vezes o catador de latinha está pregando e o juiz federal está dando glória a Deus. O evangelho ele traz a equidade para. E aí nós vamos se rebaixar abraçando uma ideologia? Sim. Ou nós vamos dizer, nós já temos um reino e vamos andar na terra, igual você falou. Coisa mais, você vai ter que escolher. Mas o problema é que virou time de futebol. Se você torce pro Palmeiras, eu não posso ir lá com a camisa que vai dar treta. E aí, né, Cacau? Os pastores, o Cacau é pastor. Eu sei que o Reco também é muito equilibrado. Tem pastores que nos envergonham. Sabe qual é o grande problema? É o púlpito virar palanque. E o palanque virar púlpito. Sim. Cada coisa tem o seu lugar. Cara, o cara é cristão, é político, vai lá no palanque, mostra, ele vai mostrar quem ele é, mas não faça do palanque um púlpito e não faça do púlpito um palanque. Cada coisa tem o seu lugar. Então, indo nessa linha de pensamento, é uma pergunta polêmica. Aí você se vira aí. Responde. Aí você se vira aí. Ele é de São Paulo. Existe como cristão ser de esquerda? Todo ser humano é canhoto e todo ser humano é destro. Eu pego o que tem de bom ali na esquerda e eu pego o que tem de bom na direita. E aí eu falo assim, Jesus tem padrão nesses viés, então eu olho para o padrão e tudo que é bom, tudo que é amável, perfeito, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e o Deus da paz
guardará os vossos sentimentos e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, eu pego o que é de bom em tudo e eu aplico na minha vida, e aquilo que não é bom, eu não como espinha de peixe, Marcelo, não como víscera de peixe, cabeça de peixe, mas a carne do peixe eu como, né, brother? Então, assim, não dá para comer tudo que vem de tudo. Retém o que é bom e o que não presta eu jogo fora, cara. Então, assim, eu acho difícil, eu acho até de uma forma equivocada e ignorante uma pessoa assumir um padrão de esquerda e fica manco, fica penso, aquele pipa que você solta assim, fica... Poxa, é triste, né, cara? Mas também aí eu vou defender, né, há também como ser, não há como assumir um padrão de uma direita radical. Não há como. Em tudo retém um extremo, não tem como. Em tudo retém o que é bom, o que não presta se joga fora, brother. É simples. Olha para Jesus e vê o padrão que ele apresenta e fala assim, mano, ali é o meu padrão. Então quando você vai por ele, mano, você não tem erro, cara. Não tem erro. Não tem esquerda, não tem direita, mano. Só tem ele, cara. Mas eu também não posso, Marcelo, eu reafirmando aqui, eu não posso jogar tudo na lata do lixo. Certo. Tem pessoas de outras religiões de matriz africana, hinduísmo, budismo, o ser humano que frequenta esses lugares. Até um assassino pode me ensinar muita coisa, cara. Com certeza. Então eu não posso jogar tudo no lixo, né, mano? No sentido pastoral, né, Marcelo? Pode um cristão ser de esquerda? Cara, se ele for um cristão genuíno, pode. Só que ele não vai ser dessa esquerda que a gente está acostumado. Como eu te digo, não dá tempo aqui, mas tem vários tipos de esquerda. É sobre um padrão, né, mano? É sobre um padrão. E ele vai ser uma pessoa crítica, primeiro, ele não vai ser um chato, ele não vai ser alguém enfesado, torcedor da esquerda, que passa pano por uma coisa que está fora da Bíblia. Então ele vai ser uma pessoa sincera. Eu conheço pessoas de esquerda que falam, eu sou contra o aborto. Então ele não vai abraçar o pacotão. Ele vai dizer, cara, isso aqui Jesus não faria, eu também não faço. Pronto. Agora, por que você é de esquerda? Porque na minha visão de mundo, ele vai olhar o evangelho, ele vai dizer assim, eu me identifico mais com essa postura, de dividir, de tal, mas dessa linha eu não passo. Pastor, aí ele não vai abraçar nada que é contra a palavra. Aí você me explica. E da mesma forma a direita. Ele vai dizer assim, cara, eu acho que aqui é melhor, por causa da ética protestante e tal, mas, cara, eu não consigo ver um ser humano matando o outro. Eu sou contra a pena de morte. Eu não consigo, eu posso armar mais a polícia, porque a polícia é mais treinada, mais um cidadão. Então ele vai ser o que a Bíblia fala, equilibrado. O problema, Marcelo, vou te falar como pastor, como também que gosta de ler, é que no Brasil tudo é podre, tudo é errado. Por exemplo, tem gente que não sabe que a Dinamarca é de esquerda. Então quando o brasileiro vai discutir, ele fala assim, só estou te perguntando porque você falou de política, eu não gosto desse assunto. Ah, vai virar uma Venezuela, só que não tem só a esquerda da Venezuela, de Cuba. A China é uma esquerda que agora está começando a ser caracterizada. Nós temos um missionário na China. O pastor Josué acabou de me mandar dizendo que a China é uma coisa moderníssima. Não tem como te descrever o que é a China. E é de esquerda. A Dinamarca, Noruega, Suécia, Portugal, tem vários tipos de esquerda. Agora, eu sou da palavra. Uma pessoa sincera, um crente que ora, que lê a Bíblia, que jejua, que vive em comunidade, ele vai saber discernir, isso aqui Deus não se agrada, então eu estou fora. Como da direita também. Claro que tem mais coisas que nos identificam com a direita, por causa da raiz americana, protestante, os puritanos, tem toda uma história. Só que também no Brasil aqui tem uma linha que a direita passou, que eu não posso aceitar. Sim. Por exemplo, eu não posso aceitar que um cidadão pode ter uma arma e ele discernir que o cara tá levando a TV dele e dar um tiro nas costas do cara. Porque quando alguém quer ter uma arma é para isso. Não é para defender a esposa. É porque o comerciante está cansado de ver, né, o Noia pegar as coisas dele, ele quer meter bala. Só que lá em Êxodo diz que eu não posso fazer isso. Eu só posso matar outra pessoa por legítima defesa. E quem que vai ter, cara, a racionalidade para entender que a vida está correndo risco? Mas basta ter valores conservador, que o cara já te chama de bolsonarista. Então isso que o Cacau está querendo. É isso que eu quis dizer naquela hora, pastor, porque assim, ó, não é todo mundo que tem a raiz conservador ou que é de direita, tipo, morre e pelo Bolsonaro. Só que, Marcelo, porque na verdade é o seguinte, a gente não está pelo homem. Sim. A gente está por um conjunto de ideias que a gente entende que é mais próximo. Mas no Brasil tudo vira isso.
Por isso que a minha postura foi uma coisa muito interessante, não vou citar nomes aqui por questão de ética. Vários caras de esquerda de Curitiba me mandaram mensagem na última eleição. Porque a galera do rap me segue, eu era do rap secular. Lá em Curitiba a gente se conhece há muito tempo. E eles falavam, você é o único pastor que a gente ouve. Por quê? Porque eu não fiquei falando nada na rede social. Porque entre pular de um lado e de outro, eu entendi assim, cara, o evangelho precisa falar mais na minha vida. Infelizmente, nesse país aqui é assim, ó, ou você é de lá, ou você é de cá. Ninguém consegue sentar. Então eu deixo a minha vida falar. Para você ter uma ideia, a nossa igreja participou, e não é uma igreja grande. O governador procurou a nossa igreja na época da pandemia para ser um centro comunitário. A galera da esquerda estava de cara, porque ele escolheu as igrejas, uma jogada política, só que nós não fomos atrás. Ele que escolheu a gente por causa do bairro. A galera da esquerda veio, era eles que faziam. No final, as mulheres eram umas 15 assistentes social, tinha que cuidar do cartão e tal. A gente tratou eles tão bem, ética. Proibimos os irmãos da igreja pegar a ajuda do governo. Falei, se algum irmão que está sofrendo, a igreja tem que ajudar, porque é o que está na Bíblia. Essas mulheres começaram a mandar no grupo do WhatsApp, venha conhecer essa igreja, ela é diferente. Nossa, o pastor faz almoço para nós. Meu Deus, o pastor, ele falou sobre... Quando veio, elas estavam na devocional com a gente e aceitaram Jesus. E elas falaram, nós viemos para achar erro. Nas outras igrejas nós achamos, o pastor colocando na frente. Foi o contrário, o governo tinha disponibilizado 300 mil. Quando acabou os 300 mil, era um cartãozinho, comida boa. Era crédito para gastar na região. Quando acabou os 300 mil, tinha fila ainda. Nós recolhemos todo mundo da fila e a igreja terminou de dar. Nós falamos, ó, acabou do governo, mas essas, eu não lembro quantas pessoas, mas eram mais de 50. Nós, como igreja, vamos fazer um cartão comida boa para vocês. Porque no reino do céu ninguém volta para casa com fome. Então a mulher do PT foi alcançada, o povo, até hoje no bairro eles falam, nossa, aquela igreja ajudou, mas o dinheiro era do governo. Então quando você abraça uma ideologia, você está empobrecendo o evangelho. Sim. Agora, você é livre para votar em quem você quiser, com equilíbrio. Só que a gente chegou num país onde você se posicionar muito, você vai fechar a porta para o evangelho. Certo. E Deus quer alcançar todos. Eu soube de igrejas que excluíam membros porque o cara era mais voltado para a esquerda. Então a gente que acredita que a gente se inclina um pouquinho mais, a gente tem que dar o exemplo. Não é porque eles vivem de fake news que nós vamos andar de fake news. A gente tem que colocar um ponto de interrogação. Jesus era ponto de interrogação. De um lado, de outro, ele fala, eu não faço nem aqui, nem lá, só faço o que vejo meu pai fazendo. Então, Marcelo, tem como se posicionar com equilíbrio. Certo. Só que no nosso país, não sei aqui em São Paulo, lá em Curitiba está difícil. Então nós que somos homens de Deus, a gente tem que tentar assim, Deus, eu não quero fazer nada que possa trazer desonra para o teu nome. Se um post vai trazer, lá na igreja tem uma frase, eu sou o cara das frases, até o like que você faz vai ser cobrado no dia do juízo. Eu quero viver onde a vida acontece. A gente fez um evangelismo na Zupa antes de eu vir para São Paulo, e eu perguntei para o novo time de evangelista, eu falei, e aí, vocês viram alguma resistência do pessoal da saúde? Todo mundo aberto. Eu falei, olha como o evangelho, que eu estou treinando uma nova equipe, é diferente da internet. Na internet a gente vê muita resistência, é fascista, não sei o que, a igreja rouba. As pessoas estão clamando nas ruas. Existe um mundo, não sei se vocês já perceberam isso, da internet e o das ruas. Nas ruas, nós fazemos evangelismo com profissionais do sexo. Na internet, o senhor continua já, mas na internet parece que são duas coisas. Ou todo mundo é muito valentão, ou todo mundo se deu muito bem na vida. E na verdade as pessoas estão com dor. Você chega na UPA, nós fazemos um cafezinho e tal. Vocês querem tomar um café e tal? Nós chamamos de Maná Foods. Você está aí na angústia, vem aqui tomar um café, chupar uma balinha. Eles viram, vocês são crentes, né? Diz que somos. Você não ora por mim, eu estou com dor na perna, estou aqui na casa. Ai, que oramos, eu tenho um filho nas drogas, vamos internar aí. Você não precisa forçar nada, Cacau. Existe o mundo da militância, Marcelo, e existe um mundo que está clamando. Jesus, em Mateus 9, ele olhou a multidão aflita e exausta, como ovelhas que não tinham pastor. Eu quero saber quem não tem pastor. Quem já está numa igreja, fica lá. Eu não quero ficar lutando lá. Eu quero ver quem está sofrendo. E o evangelho, a gente tem uma frase que a gente fala, não importa o problema, a solução é a mesma, Jesus. Eu não quero saber se é depressão, pânico, se é bi, tri, tetrasexual. Nenhum me encontre o problema. Eu conheço a solução. E o nome dele é Jesus. Então abraçar uma ideologia com unhas e dentes pode acabar sendo um obstáculo ao evangelho. E Paulo disse assim, eu passei por várias situações falando mais de finanças, e tudo isso eu fiz
para não colocar nenhum obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então, falando de 2 pastores, eu creio que o Cacau agora está vivendo isso. Eu sou evangelista e pastor há muitos anos, o Cacau agora está assumindo o pastorado. A gente não pode, eu não quero que um irmão da minha igreja, eu não quero ser um obstáculo. Eu quero que ele diga, cara, meu pastor, cara, eu não sei, uma hora ele está com nóia, outra hora está com empresário, uma hora ele está num restaurante, como eu sei, viver na fartura, e na fartura, quando falta tudo também, é o mesmo pastor, entendeu? Certo. Mas na hora de se posicionar com os pontos que a Bíblia condena, a gente precisa de se posicionar, claro, mas sempre com respeito, o reino de Deus. Com respeito, com conteúdo, sem fake news, sem ofender ninguém. Tem um monte de... Pode. Vamos lá, vamos continuar. Então assim, ó, a gente vê que há um império das trevas ou uma ideologia querendo acabar com as famílias, querendo acabar com o casamento. Hoje o índice de divórcio entrou dentro da igreja. Então, só para fechar, Gramsci falou isso. Aqui, na verdade, as pessoas confundem. O problema do comunismo nunca foi a religião. Ele queria acabar com a família. Certo. Só que ele viu que quem que valoriza a família? Quem tem uma religião. Eu estou querendo sair da religião. Mas só para você entender. A célula máter, o Rui Barbosa já dizia, é a família. Certo. Só que quem que valoriza a família, mano? Eles olharam, é o judeu, por isso que eles foram perseguidos, é o judaico-cristão. Então, quem valoriza a família, vamos destruir. Então, entendeu? Certo. O cristianismo, ele entrou de segundinha. O que as pessoas querem destruir é a família. Agora entramos no teu problema. Você sabia que o nível de divórcio hoje entre evangélicos é 2% maior que de pessoas não? Então, não importa se a pessoa está na igreja, importa se ela está no reino de Deus. Exatamente. Tem evangélico, de cada 10 mulheres que eu atendo, 8 são evangélicas. E as mulheres da delegacia da mulher diz que o pior tipo de mulher de sair de violência doméstica é evangélica. Por quê? Porque até que a morte os separe. Então, você entende aonde que entra o Satanás? Que ele diz, pastor apoia, é verdade, eu já vi vários pastores. Dizendo, irmã, fica apanhando, que uma hora Jesus vai fazer a obra. E fica. Agora você falou, o que adianta? Eu falei um dia para um cara, o cara era, você conheceu, eu não vou citar nome, ele era meu técnico de som, nós viajávamos, cara bom. Imagina você cantar rap e ter um técnico de som. E um dia ele larga a mulher. E aí ele não é da minha igreja, não é nada, mas eu fui exortar ele. Falei, mano, o que é isso? Você estava lá na passeata do Bolsonaro, lá dizendo a favor da família, a família dos outros, né? Porque a tua família, você acabou de largar a mulher e a mulher foi chorar para Vivi. Meu Deus. E já estava com outra. Então, meu irmão, não adianta dizer que é a favor da família e tá no segundo casamento, trair a mulher, ver pornografia escondido, gritar com os filhos. O cara às vezes tá lá casado, né, Cacau? Mas o filho fala, se for para ser crente, fala a verdade, Marcelo. O cara passa 15 anos com o pai, aí vai para a escola e acredita mais em 6 meses de Karl Marx. Então, que tipo de igreja nós estamos usando? Fala a verdade, o cara foi na escolinha bíblica, o cara viu o pastor cantando rap, o pai. Se o pai e a mãe que passaram a vida com o cara, e vem um professor louco e fala uma bobeira e o cara acredita, cara? Não, sério. Eu estou na frente cuidando de igreja também, tem cerca de 13 anos. E eu sempre milito em uma causa que aí vocês comentem em cima disso daí. O problema da sociedade é que existe muito homem frouxo. Não sabe o que é ser sacerdote, não sabe se importar direito na igreja, nas causas da igreja, não sabe ser um homem de verdade na sociedade. Então eu vejo que o problema da sociedade não é nem a política, não é nem alguma coisa que aconteceu na família, são homens que não sabem ser homens de verdade na sociedade. E aí, Cacau? Infelizmente, né? Ainda mais nesse século moderno, né, mano? Que a galera... eu já vi... A gente vai voltar para a política daqui a pouco, tá porque eu já vi... Não é um assunto que a gente prefere, mas a gente tem que estar posicionado nesse assunto. Aí eu já vi ele falar, mas parece que a política também quer afeminar os homens, né? Mas vamos lá, comenta aí. Então, assim, eu já vi adolescente de 13 anos mais homem do que homem de 50, cara. Eu já vi homem de 50 de Pampers, de Turma da Mônica cheia e chorando ainda, né, mano? Querendo tomar mamadeira. Então, assim, a Bíblia fala, mano, se você não tiver um coração
A ideia é quando os discípulos, ele aparta as crianças para não vir perto de Jesus, ele, não, desses aí é o reino de Deus. Inclusive, quem não tiver um coração como esse daí, ó, jamais verá o reino de Deus. Então a galera confunde o coração com a mente, né, mano? Então, assim, não é mente infantil, é um coração de criança, né? Sincero, puro e etc. O rei já dizia, né? Cabeça de homem, mas o coração de menino. Porque parece ser contraditória a fala de Jesus com a de Paulo, quando era menino, fazia coisa de menino, mas não tem nada de contraditório, né? Uma só vai complementando. Cada outra, coisa né? no seu lugar, né, Marcelo? Então, assim, eu acredito, mano, que a galera não se... E às vezes não é nem se posicionar politicamente, é se posicionar como homem adulto. Como homem adulto, isso. Como homem maduro, né, mano? Nem verde, nem podre, maduro. Então, assim, parece que diluíram esses caras. Parece que a gente tem que procurar, né, mano, no mundo esses homens que se posicionam diante da esposa, da família. Ele não é um ator que na rua ele é o cara e em casa ele é o cara que não... Então é triste, cara. Infelizmente essa realidade chegou e a gente se depara com muitos homens que não são homens, né, brother? E tem até mulher que se posiciona como homem da casa, porque o homem da casa é triste, né, cara? Muito triste. Então o problema é a família. Só quem que é o líder da família? Agora vamos falar da Bíblia, da ideologia política, de Gênesis a Apocalipse. A família vem antes da igreja. Então a família está sendo atacada e o líder é o homem. Então por que a responsa para o homem ela é maior? Porque o líder é o maior responsável. Então você disse que não é o único problema. O senhor falou de Gênesis, é muito engraçado, né? Quando o homem e a mulher pecou, Adão e Eva, quem foi o primeiro a errar? A mulher. Mas Deus procurou quem primeiro? É o homem, porque ele tinha dado para o homem a missão de liderar. O homem só serve para uma coisa, irmão: liderar. Se ele não liderar, você viu que a mulher faz 1000 coisas, faz melhor que a gente? Por isso que se o homem não, mas o homem faz uma coisa só, ele lidera. Se ele perder isso, ele perdeu o sabor. Por isso que as mulheres olham hoje e dizem que não precisa mais de homem. Porque ela olha e fala a verdade. Tipo, agora eu trabalho. Só que por que teve esse movimento? Voltamos para a política. Lembra o dia que eles queimaram lá o sutiã? Então, voltemos nisso. Porque também muito machismo, muito homem, que a mulher só não se separava por uma questão social. Eu atendo casais de idosos, que a mulher fala assim, olha, eu não separei porque eu não tinha trabalho. Sabe esse negócio do empoderamento feminino? Por que hoje tem mais divórcio? Porque hoje a mulher consegue um emprego. Hoje a mulher consegue. Antigamente não. Sabe, 1977 eu acho que foi aprovado o divórcio no Brasil. Antes era o desquite. Então se a mulher está dentro de uma casa onde o homem é parecido com Jesus, você acha que vai ter espaço para feminismo? Não, fala a real. Chega para minha esposa lá e fala para ela, você tem que fazer. Eu tenho um homem que ela vai ver todas as qualidades. Aí nós voltamos em Jesus. Porque quando Deus quis salvar o mundo, Paulo diz assim, ó, não há outro nome a não ser Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Ele é o padrão de homem, ele não é machão, ele sabia ser doce, mas sabia ser viril. Ele sabia proteger o vulnerável, mas também, então não é esse estereótipo. Não é que tinha que chicotear ali. O que é o homem? O homem, cara, é aquele que não olha outra mulher na rua. Você acha que uma esposa cristã vai olhar e vai dizer, você acha que eu vou separar desse cara? Tem que ser muito homem para não olhar uma mulher na rua. Não olhar a mulher do próximo. Então o homem não é aquele que tem 1000 mulheres, é aquele que é a mulher de uma só mulher. Agora tem muitas irmãs na igreja que não tem um homem. Ele tem barba, ele diz que é homem, aqui em casa. Cara, se o cara diz aqui em casa quem manda é eu, é porque já não manda nada. Porque a autoridade, a mulher, ela trabalha com admiração. A Bíblia diz que Sara chamava Abraão de meu senhor. Imagina tua esposa na rua, meu senhor. Cara, vão achar que você está batendo nela. Mas não, é que ela olhava para aquele homem e dizia, Deus fala com ele. Eu vou seguir assim. A mulher é admiração. Por que você sempre vê uma mulher bonita com um homem feio? Porque a mulher não é ela admira. Então se o homem... A não ser aquela que está interessada nas coisas dele. Mas se o homem ele é parecido com Jesus, não tem espaço para feminino. Só que as meninas da igreja estão vendo assim, pais que só tratam mal a esposa. Aí elas chegam na faculdade, aquela sementinha do mal. Como que a serpente age? Pastor, então esse homem que está nos escutando agora, é um homem de Deus, vai para a igreja, não olha para a mulher que passa... Isso.
tal, que Não sei é o mau quê, caráter. não é mau caráter, Trabalhador. homem trabalhador e tal. Provedor. Mas não é homem. Só que, tipo assim, ele já provou tudo, só que ele tem uma mulher resistente. Qual que é o segredo? Tipo, para ele realmente ter esse daí que vocês estão falando assim, meu, essa mulher precisa aprender a olhar para esse cara com admiração. Cara, é difícil dar um conselho quando você não sabe. Eu acho difícil acontecer isso, porque a Bíblia diz assim, ó: marido, ame a sua esposa, como Certo. Cristo amou a igreja. No próximo versículo diz: e esposa, seja submissa ao teu marido. Quer É dizer, automático. não digo que é automático, porque tem mulher, tem casos de tudo. O ser humano mas vai ser muito difícil alguém amar como Cristo amou. E não chegar uma hora. Você, ó, nós aqui somos noiva de Cristo de maneira coletiva. Por que, Cacau, que você faz tudo que Jesus te pede? Quantas loucuras a gente já não fez por Jesus? Quanto buraco, porque Ele deu a vida por mim, cara. Eu olho, é um amor que vai te constrangendo. Então, se acontece uma situação com esse homem de Deus que você está falando, ele tem que procurar o pastor dos dois. Dizer, cara, tá uma luta lá em casa. E ser averiguado pelo presbitério se ele é esse homem mesmo. E aí vai ter que chamar a irmã, ele tem que clamar ajuda. Porque é muito difícil. Se o cara é igual Jesus, eu não estou dizendo só o cara, porque às vezes o cara é um provedor financeiro. Eu, como pastor, vejo muito isso. Homem na igreja acha que provedor é aquele que paga as contas. Só porque proveu o financeiro. Irmão, pagar as porque... contas é obrigação, né? Desde os 14 anos eu pago minhas contas. Mas a mulher muitas vezes sofre emocional, nem sexo os caras sabem fazer. Você sabia, quando o Paulo diz o vaso mais frágil, ele está dizendo que a anatomia da mulher. Por que hoje tem muito, não voltando à ideologia? Porque o cara não sabe nem, os caras da igreja nem sabem. O cara veio do mundão, não se santificou, ele quer o prazer dele e quer usar o texto de Paulo, teu corpo é meu. Só que o cara não aguenta, sabe? Porque eu brinco, tem criança aqui, mas os piá já sabem. Qualidade gera quantidade. Você entende que provisão é emocional, sexual, espiritual. Se uma irmã tem que pedir conselho para o pastor e o marido dela não tem provisão para ela, Paulo diz, as mulheres aprendam em casa com o marido. Eu falo isso sempre lá na igreja. Quem que tem que ter bala na agulha? O marido. Só que o cara... Ela tem que ficar assistindo videozinho de pastor de casamento. Cara, você entende? Que é difícil ter esse homem que você está falando. Então, às vezes, a falha vai de até pregar um prego na parede, Isso. até ser provedor da vida sexual ativa com a Da mulher. Porque o provedor de verdade não é o provedor que coloca o alimento. Não. Aquele que ajuda a fazer, aquele que vai, aquele que É entende. o provedor emocional, espiritual, Então, é o tem provedor marido- de presença, É que tem né? marido que repudia a sua esposa estando casado com ela há 20 anos. Ela é repudiada dentro de casa porque a esposa procura e o cara tá sempre cansado. Né, mano? E o marido nunca procura a esposa. Então tem uma série de coisas que alguma coisa É tá difícil errada. ter, tá entendendo? Mas pode acontecer. Claro. Aí ele tem que chamar a liderança. Ó, cara, eu submeto a minha vida. Porque infelizmente está acontecendo algo fora. Pode acontecer, o ser humano é. Mas geralmente quem planta, e aí ele tem um Deus do lado dele, né? Só for homens de Deus. Dobra o joelho. Eu já teve cara ficar 2 anos sem fazer sexo. A esposa dormindo de calça jeans. E o cara fala assim, cara, eu não vou olhar outra mulher, porque eu fiz um voto no altar. E essa mulher foi sendo constrangida. Se fosse um pilantra, 1 mês dizia, pastor, estou na pornografia porque lá em casa. Eu estou falando de Tem um uma homem. justificativa Eu estou falando de um homem. mesmo errada. Eu sou pastor, casos acontecem na minha frente. Eu estou falando de homens parecidos com Jesus. Se o homem for parecido com Jesus, pode acontecer uma tragédia. Vai chegar uma hora que ele vai ser abandonado por essa esposa. Paulo diz que quando um não quer, não tem como. Se a pessoa pegar a mala e ir embora, mas ela vai ter que passar pela liderança e ser certificado que ele foi abandonado. O problema é que eu estou vendo homens que 1 semana eles já estão arrumando desculpa para o pecado deles. Eu estou vendo homens que não conseguem ser como Cristo. Até qual consequência Cristo foi pela igreja? A morte. Eu sempre falo, você já morreu pela tua esposa? Pastor, então você acha que, a gente falou de política, falamos de casais, você acha que toda essa loucura que está no meio do político, no meio da família e tal, talvez seja também por uma dificuldade, um déficit no ensinamento bíblico? Também, claro. Porque uma teologia da prosperidade, teologia da libertação e não sei o quê, a gente não sabe mais. Hoje, a pastora Kelly, né, nossa pastora lá, a esposa do pastor Rec, ela falou um negócio que foi muito engraçado dela. Tem gente que vem reclamar do plano perfeito. Eu estou há 20 anos ouvindo o plano perfeito e não reclamo. Plano perfeito fala do que
que Jesus veio fazer por nós. E às vezes a pessoa quer algo novo, um mover novo, mas a maior bênção, a melhor coisa que Jesus fez por nós foi a morte dele na cruz e nos dar a salvação. Então, o que vocês acham? Você acha que a nossa teologia moderna de hoje, não estou falando das nossas igrejas, a igreja brasileira, ela tem um déficit muito grande? A teologia se multiplica, né, mano? E o que sempre deu certo sempre fica. Então, o evangelho puro e simples, ela se multiplica. E aquilo que sempre deu certo é o que sempre vai ficar, né, Marcelo? Porque o evangelho puro e simples continua funcionando. E eu não digo um arroz com feijão, eu digo substância mesmo, cara. Então, quando a pessoa ela tem convicção daquilo que sempre deu certo, ela não vai ficar enfeitando a fé, né, cara? Não vai ficar enfeitando o pavão. Então, o evangelho puro e simples sempre funcionou e sempre vai funcionar. As teologias se multiplicam. É muito triste. Eu fico a teologia negra, é a da libertação, é como você falou, é de um monte de ramificação, e às vezes as pessoas ficam até tretando se o Calvino tem razão mesmo, né? Ou se o Armínio que tem razão, né, brother? Mano, quem tem razão é sempre Cristo e aquele que a simplicidade dele ensinou, cara. Então a gente fica olhando e enfeitando muita coisa. Mano, vai pelo que deu certo e poucas ideias. Amém. É isso aí. Pô. E aí? Gente, a gente vai chegando no final já. Pô. E é rápido, né? Quando a conversa é boa. Eu só, não complementando, mas talvez deixando um pouco mais, que a salvação é o início, né? Eu acho que a igreja brasileira, porque a gente tem bastante contato com teólogos de outros países, e todos falam a mesma coisa. O Brasil, ele cresceu. Eu acredito que é o mover de Deus. Porque, cara, ninguém vai procurar Jesus porque... Só que eles falam assim, o irmão Yun falou isso numa palestra lá em Curitiba, o Homem do Céu, editora Betânia. Ele falou que o evangelho aqui cresceu como um oceano, mas na profundidade de uma piscininha. Então eu acho que salvação o Brasil já foi tocado. Eu acho que o grande que você falou é discipulado. Porque tudo isso que nós estamos falando é discipulado. Porque eu quando me converti, beleza, Jesus tocou meu coração e tal, mas eu ainda era aquele DH que agia como o mundo. Eu vou morar no céu, mas a minha vida é um inferno. Então, aonde que você aprende? Então, a salvação para alcançar o pecador, Cacau vai experimentar isso agora. Como evangelista, você só tem uma mensagem, o evangelho. E Paulo explica o que é o evangelho em 1 Coríntios 15. Só que depois, eu falo lá na igreja, que o evangelismo é a resposta para quem está perdido. Mas o discipulado é a resposta para quem foi achado. Depois que o cara é salvo, agora ele tem que aprender. Como que eu faço amor com a minha esposa, como que eu cuido do meu dinheiro, tudo isso é discipulado. E aí eu acho que a igreja brasileira falha nisso, porque a gente quer os números, quer multiplicar, tirar fotinha, bombei, e o discipulado ele é de 1 a 1. Demora. Deus, pastor DH, é Deus purinho falando na boca do Senhor, né? Porque a gente está passando na nossa igreja agora o tempo do discipulado. Glória a Deus. Mesa, Glória sentar. a Deus. E aí a gente teve a reunião e falou assim, ó, esse daqui precisa de conhecer Jesus. Claro. Esse daqui precisa de... Não é as pessoas que estão no nosso barracão são salvas. Sim. Eu tenho que dizer, o cara tá aqui, tá legal, ele veio porque o rap é bonito, ele gosta do rap, mas ele não é crente. Não, porque ele é bonito. Mas Deus cega também. Deus. A gente tem que ser sincero. Quando que eu sei que o cara é salvo? Quando ele produz fruto digno. Então, o grande problema é esse discipulado, e ele não pode ser feito de linha de produção. Então, o coração do pastor local, de uma igreja local, é que Deus dá o crescimento. Então, não é em massa, não é... Agora, todos têm que fazer. O problema é que poucos daí sobrecarregar. Agora, qual que foi a fé que nos alcançou hoje? Jesus, olha o plano de Jesus. Eu tenho uma missão. Eu vou morrer Sabia que Jesus tinha 2 obras, né? Na oração sacerdotal ele diz, Pai, eu te glorifiquei, completando a obra que tu me deste para fazer. Mas ele não tinha morrido na cruz ainda. Ele falou assim, todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Ele estava falando do discipulado. A obra da vida de Jesus foi pegar 12 homens e andar com eles 3 anos. Fala a verdade, se Jesus fosse um pastor hoje, eu ligando para o pastor Jesus, e aí pastor Jesus, como é que está a igreja? 3 anos, pergunta de pastor. Quantos membros? O pastor quer saber, para saber quem que é o bom da conversa. Se eu tenho mais membro que ele, eu sou o cara. Segunda pergunta, qual é a arrecadação?
O tesoureiro dele era ladrão. Cara, Jesus, ele não se preocupou com outra coisa na vida dele, a não ser fazer discípulo. Ele pregava para a multidão, mas ele gastou 70% do tempo dele com aqueles lá. E esse evangelho chegou aqui. E a outra obra foi a cruz, que é a obra da redenção cósmica. A gente não quer caminhar com pessoas. O senhor vai continuar. Isso que o senhor está falando é tipo assim, confirmações de orações, né? A gente vem orando muito tempo. O senhor falou que Jesus gastou 3 anos, na verdade foi um pouquinho mais, né? Mas 3 anos com 12. Mas os 6 primeiros meses, ele, quando ele desce do monte e chama, já fazia 6 meses, por isso a gente fala 3. 3. Ele então, seleciona. Gastou com 12. A importância de você escolher homens que esteja próximo de você, que você derrame aquilo que Deus derramou sobre a sua vida, sobre aqueles homens, que aqueles homens podem impactar mais 12 homens, mais 11 homens e vai indo. Chegou até aqui, deu certo. E quando ele estava indo embora, ele ressuscita, lembra da história? Certo. Vai atrás desses caras, fica 40 dias com ele, como se fosse uma pós-graduação, lembra? Páscoa, 40 dias ensinando só um assunto. Lembra qual assunto? E ele ficou, Lucas diz em Atos 1, 40 dias ensinando acerca do reino de Deus. Jesus não perdia tempo dizendo, é a linha teológica, tem que dar o dízimo assim. A gente perde muito tempo, Cacau. A gente fala cada assunto. Você entendeu agora o assunto da política? Vote nesse, derruba César. Eles queriam mudar de assunto. Quando vai vir teu reino? Vai passar a espada agora? Não, gente, esquece esse assunto. Vamos falar do reino. E foi ensinando e falou, agora eu estou indo embora. Todo mundo, não, é que se eu não for, outra coisa que a igreja falha muito, o Espírito Santo. Pastor, vamos entrar no Espírito Santo, mas está interessante. Coloca pelo menos, cita alguns assuntos do reino para ficar bem assim, sabe, firmado mesmo. Claro, alguns assuntos. Essa a igreja ensina. Sabe qual era a única parte escrita quando fala a doutrina dos apóstolos? O que você acha que era? Acha que Pedro chegava e dizia, Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Ali está a constituição do reino de Deus. Ele dizia, antes era assim. E é legal, não está nada errado, só que agora o reino é assim. Há parábolas do reino. Então ele falou, se vocês entenderem Mateus 13, vocês vão entender tudo. Então ele começa a dar esse upgrade, só que mesmo assim eles não tinham entendido. Porque é como se você tivesse um celular de última geração, iPhone 17 Plus, aplicativo, só que não tem internet para rodar. Ele falou, agora vocês fiquem quietinho aí, que eu estou indo embora. Jesus fica. Imagina, na formatura Jesus vai embora. Eles eram só aluno, aprendiz. Ele falou, foi legal, foi bom, só que se eu não for, o Pai não pode enviar o Espírito. Sabe o que vai fazer? Fazer tudo sentido. Sabe aquele Pedro que ele falou assim, Pedro, o dia que você se converter, você vai ser um cara bom. Aí o senhor vai falar do Espírito Santo agora. O homem ele pode ter todo o conhecimento bíblico que for. Pode ter. Mas... Falando do rap, eu amo ele, mas o Gog já leu a Bíblia acho que 5 vezes, a última vez que eu conversei com ele. E por que ele não entende? Você entende? Aí que entra um outro problema. Eu não estou falando do Espírito Santo aqui, eu não estou falando de ficar rodando igual o Zangief. Esquece essas paradas. Eu estou falando do Espírito Santo. Deus em nós. Porque Jesus falou, eu sou Emmanuel. Deus com vocês. É legal. Só que eu estou indo porque o Pai tem que enviar o Consolador. Na teologia a gente chama da Missio Dei. Deus enviou o Filho. O Filho cumpriu a parte dele. Agora ele tem que ir para enviar o Espírito. E a igreja até hoje só pode ser igreja. Você perguntou, a igreja está rasa? Se for pela dependência, pelo poder do Espírito Santo. Certo. Entende? Então o discipulado não é o nosso discipulado moderno. Hoje até as igrejas que, vamos fazer discipulado. Eles acham que é uma sala de aula. Isso é Grécia, isso é legal, tem sala de aula também, lê esse livro. Mas olha como Jesus discipulou, Cacau. Vamos andar comigo? Porque é o modelo judaico, Jesus não inventou isso. Como que eu discipulava? Jesus não ficava dizendo assim, 20 aulas de como fazer um bolo. Aí dava o curso, ele falava, vamos fazer o bolo. Daí, esse é um jeito rabínico. E aí quando a primeira coisa você ensina a gramática, isso é o trigo, isso é tal, você vai ensinando fazendo. Aí que surgiam as perguntas do próprio aluno. Eu não consegui expulsar o demônio. Sabe por que você não conseguiu? Vocês precisam fazer isso. Olha a geração incrédula. Então Jesus, o rabino de Nazaré, ele vai mostrando e vai discipulando. Mas mesmo assim, ele fala, se o Espírito não vir, e quando ele vir, ele vai lembrar minhas palavras. Marcelo, fala a verdade.
Eu sei porque eu estou lendo Atos nas minhas férias. Quem era Pedro antes? E quem ele virou depois de Pentecostes? Não fala real. Era um cara precipitado, agora o cara levanta e diz varões, e bababá, e vai com a Bíblia inteira na mente e tal. Um cara que sabe. São duas comparações que sempre eu faço quando coloca Pedro. Olha só, antes de Atos 2 é aquele que negou. Depois de Atos 2 não, ele dizia assim, nem conheço esse homem. E o outro evangelista diz que praguejava. Agora ele se levanta a plenos pulmões e diz assim, ó, vocês mataram. Eu conheço, defendendo, né? Portanto, então, quando a gente fala de discipulado, é isso que você falou, é andar junto de verdade. Mas só uma observação aqui. Eu tive ausente de vocês 14 anos e vocês não evoluíram em nada. Então, Deus tem que levantar um Paulo depois para combater a hipocrisia, mas foi um pequeno erro de percurso, mas depois voltou. Porque é normal, o Espírito Santo não isenta a gente de claro, e aí entra os ministérios, né? Sim. O Reco alcança um tipo de pessoa, o Cacau alcança outro. Pedro era limitado, até culturalmente. Vamos esquecer o Espírito Santo. Não tinha como Pedro rodar o Império Romano. Pedro não tinha nem passaporte. Quem que é o Paulo do Novo? O Paulo do Novo Testamento é o Moisés do Antigo. Porque Deus usa nossas faculdades também. Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito para escrever o Pentateuco. Usa os nossos saberes, claro, né? Deus não vai fazer assim, ó, quando vê o Pedro está escrevendo, tanto que até o grego de Pedro na segunda carta é garrancho. Pedro tinha dificuldade, então Paulo também é levantado porque ele tinha um green card, tinha oratória, podia se defender perante um tribunal. Então ali eu nem entro, né? Eu tendo a limitação de Pedro, como a gente é limitado. O Reco vai alcançar pessoas que eu não alcançaria. Mas o evangelho é o mesmo. Você vê homens. Como que eu resumo Atos? Vai estar no meu livro. Eles pregavam Jesus no poder do Espírito Santo para a glória de Deus Pai. Leia com essa frase, você vai ver. Eles não falavam de outro assunto. Eles não ficavam, vamos fazer um protesto contra o Império Romano. Volte em Pedro 17, 1, 2, 3. Eles estavam tão cheios daquela mensagem. E essa mensagem chegou até nós. Quer dizer que hoje nós vamos mudar, nós vamos inventar a roda. Vamos dizer, não, vamos... É essa mensagem. Glória a Deus. Ô, Cacau, DH, obrigado, cara. Obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Para quem não conhece o Cacau, é difícil. Tem gente que conhece, difícil. Né? Mas se tiver alguém que não conhece, quais são as redes sociais? Como é que vai @, Cacau Siqueira, redes sociais. Vai lá nas mídias digitais também, plataforma de áudio, stream. Cacau Siqueira, se curtir, compartilha. Se não curtir, me perdoa. Estou tentando melhorar a cada single, a cada álbum. E 2006 tem coisa boa. 2026 tem coisa boa vindo aí. E o DH, para quem não conhece, também é difícil, mas quais são as redes sociais? Fala então, aí, você pode... A que eu mais uso é o Instagram, DHCWB, que é Curitiba, né? Tudo junto, DHCWB. E meu ministério é mais da palavra, daí você pode ir no canal da nossa igreja, lá tem mais de 300 aulas, pregações, é Rogate TV, depois vai estar na descrição, Rogate TV. Então lá você pode trocar ideia, tem alguma coisinha de rap, mas eu tenho me dedicado mais eu sou um pastor que canta rap, eu não sou um rapper que é pastor. Foi a forma que Deus foi me direcionando, e para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Legal. Deixa as considerações finais também, pastor DH. A consideração é isso. Eu acho que todas as tuas perguntas, né, elas levam a gente a pensar realmente o que vale a pena para a eternidade. Eu sei que tem muitos assuntos, eu sei que é legal, eu amo debater. A gente pode falar de qualquer assunto, da multiplicidade do mundo subatômico, quem são os nefilins, mas eu nunca vi esses assuntos salvar ninguém. Vou falar a real. Eu já ganhei debate, mas não ganhei alma. Agora, às vezes, né, Cacau? João 3,16, e depois a continuidade, que é o discipulado, aquelas pessoas que Deus nos confiar. Eu acho que aqui você falou com 2 pastores, o Reca é pastor hoje. A gente tem que ver quem eu vou prestar conta de quem Deus confiou na minha mão. Então a internet, ela é muito sedutora. IDH, você é uma bênção. Os caras nem sabem se eu trato bem minha esposa ou não, e eu começo a achar que eu sou uma bênção. Sim. Mas é cuidar disso, é cuidar assim, o que Deus confiou na minha mão. Naquele dia ele vai dizer, grande servo, que tinha 1 milhão. Ele vai dizer, servo bom e fiel. Então eu queria falar para quem está em casa, que nós continuamos vivendo para uma plateia de uma pessoa só, Deus. Por mais que a minha esposa me conheça mais do que ninguém, ela não me conhece como Jesus conhece.
Então eu tenho que tomar cuidado. Paulo disse isso, que pregando para muitos, eu mesmo naquele dia não ia ser desclassificado. Ali ele estava falando da maratona, que é quando o cara pegou no doping. O cara ganhou a medalha, não é bonita? Aparece no Globo Esporte, 3 dias depois chega o resultado do doping, tem que devolver a medalha. Não lutou da maneira certa, não correu a carreira proposta. Então o Cacau tem a carreira dele, eu tenho a minha, o Reco tem a dele, você tem a tua, você tem a tua. A gente só vai ser feliz mesmo. Feliz não de ir tudo bem, mas de estar satisfeito quando a gente faz o que Deus realmente propôs para cada um de nós. Isso aí. Cacau, deixa as considerações finais. Ele é o suficiente, né? Eu estava dizendo ainda no podcast do Fabinho, né? Ele é o suficiente porque ele é o caminho. Jesus não é uma trajetória de lugares até um destino. Ele é a verdade, não é um conceito, né? Que é a verdade. Alguém é a verdade, né, cara? E a vida, né? Qual é a morte que mata essa vida, né, brother? Então, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Não, é como se fosse uma ultra mega nacional dizendo, uma empresa de comunicação dizendo assim, eu sou a TIM, a Claro e a Vivo. Ninguém vem à internet se não for por mim. Acho que é muito mais que isso, né, cara? Eu sou o grafite, o b-boy, o MC e o DJ. Ninguém vem ao hip hop se não for por mim, né? Jesus, ele é o suficiente, e ele é tudo isso e mais um pouco que ainda desconhece. Ele é a esquerda, o centro, a direita. Jesus, ele é tudo em todos. Apesar de nós, ele é tudo. Então ele é o suficiente. Se você é de esquerda, se você é de direita, e se você não é nada disso, Jesus é o suficiente. Deus abençoe você. É isso aí, olha que bacana. Eu só não acredito que você assistiu até aqui e não compartilhou ainda com alguém, cara. Não é possível. As ideias legais, bacana, espiritual, as ideias de gente que é alicerçado na videira, enxertado mesmo na videira verdadeira, sabe? E você vai pegar esse daqui, vai comer. Não. A ideia é que você compartilhe com alguém. Porque você compartilhando no YouTube vai ver que realmente o conteúdo é essencial, é necessário, e você se torna uma coisa que eu criei, que é o evangelista da web. É isso daí, você pode ser um evangelista, um missionário da web, compartilhando com mais alguém, tá bom? Então nos ajuda a levar essa mensagem, aquilo que foi dito aqui hoje, para alguém. Uma pergunta que fica aqui e aonde foi que se quebrou tudo isso? Aonde se quebrou foi um dia quando o homem caiu. Mas da mesma forma que um dia foi quebrado quando o homem caiu, também houve uma chance, nós temos uma esperança quando alguém morreu. Foi Jesus Cristo na cruz. Então, como foi dito hoje aqui, Jesus é suficiente na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Quando Cristo for o centro de tudo, independente do que você estiver passando, você vai encontrar uma coisa que talvez está faltando aí no teu coraçãozinho, a paz que o mundo não conhece. 1000 vai estar caindo de um lado, 10.000 vai estar caindo do outro, e alguém vai te olhar e vai falar assim, mas por que você tem essa paz, esse sorriso, essa tranquilidade? Você vai dizer, porque eu tenho Jesus no meu coração e a esperança de ir morar num lugar juntinho com Ele na eternidade, não vai ter ranger de dente, dor, não vai ter essas coisas, tá bom? Então tenha essa esperança. Se você não conhece Ele, eu queria orar pela sua vida em nome de Jesus, queria terminar esse momento orando e agradecendo a tudo que o Senhor fez, principalmente para a sua vida que está nos acompanhando até aqui, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, pela vida do pastor DH, agradeço, Pai, pela vida, Deus Pai amado, do pastor Cacau, agradeço, Pai, Senhor, pela vida desses internautas, dessa pessoa que está nos escutando, nos assistindo, enfim, Pai, pela produção que aqui está, pelo estúdio Os Crentes, porque aqui é um canal, Pai, um canal que pode salvar almas, ó Pai. Amém. Se tem alguém, Senhor, que está precisando de encontrar o Senhor, nós somos aqueles que levam, Pai, a mensagem até os ouvidos, ó Pai, mas é o Senhor que leva até o mais profundo do ser humano. Então, Pai, leva essa mensagem, Pai, de vida eterna, Pai, Senhor, até o coração dessa pessoa que está nos escutando, edifica ela na Tua palavra, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Então, Senhor, cuida, Pai, Senhor, daqueles que são Teus, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, é que eu te peço,
Te agradeço por todas as coisas, essa oportunidade, Pai Senhor, de ser um instrumento do Senhor. Não nos lance fora da Tua presença, Pai. Pelo contrário, Senhor, nos limpa, nos lava todos os dias, ó Pai Senhor, porque o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. E se não for o Senhor, ó Pai, para onde nós iremos, a quem nós recorreremos, ó Pai, sendo que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nos ajuda a ser pessoas melhores. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, você que ficou até aqui conosco. Cacau, Deus abençoe, meu querido. É nóis, irmão. DH. Nós. Deus abençoe, querido. Valeu, hein? Obrigado. É isso aí, RVCast. Vê se não esquece. Até quarta-feira que vem. É nóis. Fui. Tchau.